e enviando o nosso link para seus amigos. No Facebook você pode compartilhar na página de algum conhecido, no perfil de algum amigo, ou você pode compartilhar em um grupo lá no nosso Facebook. Também pode curtir e comentar. No YouTube você pode, além de comentar, estar enviando também um link para as pessoas que você conhece, para que dessa forma esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Antes de iniciar esse bate-papo com o Dr. Marcelo Valio, eu convido o Anderson Alves para trazer as principais manchetes que vão ser transformadas em notícia nessa quarta-feira. Boa noite, Anderson. Boa noite, Hélio. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, amigos internautas. Hoje falaremos sobre o prefeito de Santo Antônio de Jesus dizer que obra completa da Feira Livre está orçada em 54 milhões de reais. Idoso ilhado em Jucuruçu é resgatado por bombeiros e Graer. E vaqueiro é resgatado em condições de trabalho escravo em Riachão das Neves. Obrigado, Anderson Alves. Você volta daqui a pouco trazendo as primeiras notícias para essa quarta-feira, dando esse giro aqui pelo Recôncavo Baiano, pela Bahia e também pelo Brasil. As principais notícias do dia você acompanha aqui no nosso Tribuna On, a sua nova live de notícias. Além das informações, você enriquece o seu conhecimento com os nossos convidados especiais. E o convidado de hoje é Dr. Marcelo Valio, que retorna pela segunda vez ao Tribuna On. Dr. Marcelo, satisfação tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Satisfação é a minha, né, de estar nessa casa aqui, que eu tanto gosto e que sempre estarei à disposição. Para quem ainda não lhe conhece, quem é Marcelo Valio? Bom, Marcelo Valio é um advogado formado há mais de 20 anos, é um docente atuante também há mais de 20 anos, né, que se dedicou muito ao estudo e se dedica até hoje. Tem especialização em Direito Público, Direito Constitucional, tem um mestrado em Direito do Trabalho, tem um doutorado em Filosofia do Direito, tem um outro doutorado em Direitos Humanos e tem o pós-doutorado também em Direitos Humanos. Então, minha vida ela é pautada na paixão pelo direito, na paixão pela advocacia, na paixão pela docência e, principalmente, na tutela das pessoas vulneráveis desse nosso Brasil. E aqui eu quero aproveitar já abraçar os operadores do direito, estudantes, professores de direito, advogados que agora acompanham o nosso Tribuna On, falando hoje sobre direito, falando sobre saúde também. Tem algum parente com CA? Você conhece alguém que está em tratamento do câncer? Envie essa live, esse link para essas pessoas, porque o tema de hoje é importantíssimo. É um tema novíssimo. Estaremos falando sobre o Estatuto da Pessoa com Câncer. Doutor, como surgiu o seu interesse por esse assunto, o Estatuto da Pessoa com Câncer? Bom, a minha atuação ela é muito forte frente aos vulneráveis, né? E as pessoas com câncer, elas acabam sendo consideradas pessoas vulneráveis. Eu atuo muito para pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, né? Pessoas discriminadas, pessoas que não têm a devida tutela, mas que têm a legislação a protegê-la. Então, faz parte do meu métier da advocacia e, principalmente, das minhas linhas de pesquisa, né? Junto às universidades, junto àquilo que eu escrevo, aquilo que eu estudo. Tá? Então, as pessoas com câncer, elas têm que ter uma atenção redobrada, e esse novíssimo estatuto vem para trazer novíssimos direitos, princípios, fundamentos e assim por diante que nós discutiremos agora. Aproveitar e abraçar a turma que está interagindo conosco. A Aline Souza, ela que é pedagoga, está em Castro Alves acompanhando o nosso Tribuna On. Também a participação através do nosso Instagram de Jonathan Souza
e também o Gelson Joy acompanhando pelo Instagram. A você que está também acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, fique à vontade para interagir, deixando o seu comentário ou simplesmente clicando lá naquele like, dando aquele joinha para as redes sociais entenderem a relevância do nosso conteúdo e entregar para mais e mais pessoas a live Tribuna On de hoje. Doutor Marcelo, quais são os direitos fundamentais indicados no Estatuto da Pessoa com Câncer? Bom, o Estatuto da Pessoa com Câncer, para que todos entendam, é uma legislação, é uma lei, a Lei 14.238 de 2021. Ela foi devidamente publicada no dia 19 de novembro de 2021, então ela é novíssima, ela tem poucos artigos, né, mas são artigos específicos que trazem direitos assim pontuais a essas pessoas com câncer. E no artigo 4º, lá se fala dos direitos fundamentais, né, da pessoa com câncer. E lá podemos aqui enunciar alguns, né, como a obtenção e o direito de diagnóstico precoce, acesso a um tratamento universal, equânime e adequado, e principalmente aqui eu gostaria de levantar menos nocivo, para quê? Para preservar a integridade física, moral e a saúde como um todo da pessoa com câncer, indispensável a possibilidade e ao acesso de assistência social e jurídica, proteção do bem-estar social, econômico e pessoal dessa pessoa, presença, tá? Aqui é um direito efetivo, né? Presença de um acompanhante durante o atendimento e o período de tratamento. E eu gostaria aqui também de apresentar, tá, que existe uma prioridade para essas pessoas com câncer. É uma prioridade, ou aqui eu posso ainda até aprofundar, é uma supra-prioridade. Significa que no atendimento prestado à pessoa com câncer, antes de qualquer outro, independentemente, semelhante a outra pessoa, ela está com prioridade mesmo aos idosos que têm preferência, mesmo às gestantes, mesmo às pessoas com deficiência. Então, se nós estivermos falando de filas de banco, mercados, assentos do transporte público, a pessoa com câncer tem essa preferência. Estamos falando com o Dr. Marcelo Valio, ele que é professor, é palestrante, escritor, mestre, doutor, pós-doutor em direito e é advogado. Registrar aqui a participação de Constância Sampaio, ela diz boa noite Elinho, boa noite o Anderson, Djalma Almeida também deixa a sua participação, boa noite equipe do Tribuna On, um abraço a todos vocês. Lá no Instagram eu tenho uma participação de Adailton Maia, um abraço Adailton Maia, ciclista aqui em Santo Antônio, que já esteve conosco falando sobre a importância do ciclismo. Doutor Marcelo Valio, quais são os direitos indicados nesse estatuto para as crianças e adolescentes doentes? Bom, é importante se dizer, né? Existe aqui um artigo específico para um atendimento às crianças e aos adolescentes com câncer, tá? Esse é o artigo 10º da legislação, e fala que o atendimento prestado às crianças e adolescentes com câncer, ou aqueles que estão na suspeita de possuírem a doença, né, suspeita, né, dessa doença, deverão aqui ter um atendimento especial em todas as suas fases, todas as fases da doença, e é aqui garantido a essas crianças e adolescentes um tratamento universal e integral. O que significa um tratamento universal e integral? Para todos os fins, para todas as temáticas, para todas as ciências necessárias para esse tratamento. E aqui também indispensável se levantar que as crianças e adolescentes deve prevalecer também, deve haver a prioridade da prevenção e, aqui eu gostaria que todos ficassem alerta, do diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce é que fará com que haja um atendimento especial às crianças e adolescentes, tá? Porque com o diagnóstico precoce, nós temos a possibilidade de um desenvolvimento de um tratamento universal integral adequado, e aí possamos ter resultados favoráveis, né, nesse tratamento.
Esse é o Dr. Marcelo Valho falando conosco hoje sobre o Estatuto da Pessoa com Câncer. Marcelo Valho é graduado em 2001 pela PUC em São Paulo. Marcelo Valho é especialista em Direito Constitucional, é especialista em Direito Público, mestre em Direito do Trabalho, doutor em Filosofia do Direito, é doutor em Direito, pós-doutor em Direito pela Universidade de Messina, na Itália, e pós-doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca, e é referência nacional na área do direito dos vulneráveis, pessoas com deficiência, autistas, síndrome de Down, doenças raras como síndrome de burnout, idosos e doentes, e hoje está falando sobre o novíssimo Estatuto da Pessoa com Câncer. Doutor, com esse novo estatuto, o que muda sobre os abrigos ou instituições de longa permanência? Olha, excelente questionamento, Hélio, porque nós tínhamos a visão presente e agora futura. Agora futura, eu digo que agora houve uma modificação. Até a legislação dava-se preferência, tá, ao atendimento dessas pessoas em abrigo ou instituições de longa permanência. Tá? Esse era o básico, isso era o que todo mundo pleiteava no Poder Judiciário e assim por diante. O que o Estatuto, essa legislação trouxe? Que agora o acolhimento da pessoa com câncer, tá, preferencialmente deve ser feito pela sua própria família. Em detrimento do abrigo ou da instituição de longa permanência. Então, agora, primeiro se tenta o acolhimento pela própria família. Caso não haja possibilidade, aí que nós vamos afetar, né, o abrigo ou essa instituição de longa permanência. Tá? Observem que na legislação fala assim, acolhimento preferencialmente por sua família. Tá? Muitos estão escrevendo que é uma obrigação da família. Não, aqui no nosso caso é uma preferência. Tá? Primeiro se afeta a família, dá possibilidade, não havendo a possibilidade, é que se vai buscar um abrigo, uma instituição de longa permanência. Pois é, meus amigos, doutor Marcelo Valho conosco, registrar também a participação de Maurício Souza, o MG Notícia. Abraço, meu amigo Hélio, e ao seu fiel escudeiro, o Anderson Alves. Um abraço, Maurício. Djalma Almeida também acompanhando o nosso Tribuna On. Muito obrigado a todos vocês. O Anderson traz duas notícias, eu já volto aqui com o doutor Marcelo Valho, sabendo dele quais são, na verdade, os objetivos e princípios. Quais são os objetivos e princípios em benefício dos doentes com câncer indicados no novo Estatuto da Pessoa com Câncer. O Anderson, e daqui a pouco a gente volta com o doutor Marcelo Valho. Pela informação, daqui a pouco você volta. Registrar também a participação da minha amiga Vânia Amparo, voluntária da Pastoral da Criança aqui em Santo Antônio, acompanhando o Tribuna On. Doutor Marcelo Valho, advogado, professor de Direito, falando conosco hoje ao vivo sobre o novo Estatuto da Pessoa com Câncer. Quais são os objetivos e princípios em benefício dos doentes com câncer indicados nesse novo Estatuto? Bom, Hélio, aqui nós temos inúmeros princípios e objetivos conforme a legislação. Tá? Eu posso aqui enumerar, eles são 20 princípios e objetivos previstos na lei. Eu falarei rapidamente cada um deles, mas já adianto, muitos desses princípios já estavam devidamente incluídos na nossa Constituição Federal. Então, esses princípios e objetivos, eles são aqui nessa nova legislação tão somente enunciados, porque dentro do nosso território se fala muito que só haverá a possibilidade de busca de um direito desde que ele seja devidamente previsto em lei, mas na realidade esses direitos e princípios, né, que aqui se encontram já eram buscados, já eram também garantidos pela Constituição e demais legislações que nós temos à disposição. Tá? E aqui nós podemos falar que é o respeito à dignidade da pessoa humana, respeito à igualdade, respeito à autonomia individual da pessoa com câncer, a não discriminação, obviamente, acesso a um tratamento adequado, igualitário, humanizado, universal,
direito ao diagnóstico precoce, direito a uma informação adequada, transparência, e aqui é importante, hein, das informações dos órgãos e das entidades no tocante à doença dessa pessoa, o oferecimento de um tratamento adequado, sistêmico, tá? Objetivo também, né, nesse caso, fomento à formação e especialização dos profissionais para atendimento dessas pessoas, conscientização, educação e apoio familiar, sustentabilidade dos tratamentos, e aqui quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala de tratamento duradouro, humanização da atenção ao paciente, tá? E aí podemos falar um pouquinho mais profundamente quanto a objetivos, né? Garantir e viabilizar o exercício pleno e sociais dessa pessoa com câncer, promover mecanismos adequados para o diagnóstico desta doença, tratamento adequado, fomentar a comunicação, transparência, garantir o cumprimento da legislação vigente, fomentar a criação e o fortalecimento de políticas públicas de prevenção e combate ao câncer, combate à desinformação e o preconceito, isso é importante dizer, combater a desinformação e o preconceito. Tá? Melhoria na qualidade de vida é o objetivo e tratamento com câncer para essa pessoa, reduzir a incidência por meio de ações de prevenção, reduzir a mortalidade, a incapacidade causada pela doença, e garantir um tratamento diferenciado para as crianças e adolescentes, como eu havia falado, né? E estimular, e aqui eu gostaria de deixar bem claro, estimular a humanização do tratamento prestado, tá? Com uma atenção diferenciada ao paciente e à sua família. Pois é, doutor Marcelo Vale, vamos aqui à participação do povo, e tem uma pergunta aqui de um ouvinte, ele é uma pessoa com deficiência, é o Leno. Olá, Hélio, aqui é Leno, eu faço uma pergunta ao doutor Marcelo. O novo estatuto, Hélio, prioriza ou dá prioridade ao paciente com câncer ter direito à assistência social e jurídica e à prioridade de atendimento, respeitadas outras prioridades como para idosos, gestantes e pessoas com deficiência e emergências de casos mais graves. Como podemos fazer cumprir tudo isso em um país que discrimina as pessoas com deficiência e que a justiça e os órgãos agem com muita lentidão? Olha, infelizmente, eu recebo denúncias e informações diárias a respeito dessas infrações à legislação, de não atendimento, não prioridade, não atendimento ao Estatuto do Idoso, não atendimento à Lei Brasileira de Inclusão, não atendimento à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? E também agora nós temos já algumas reclamações de não atendimento do nosso Estatuto da Pessoa com Câncer. Como que a gente vai combater isso? O combate é através de denúncias, através do exercício de denúncia e também do exercício de busca do seu direito no Poder Judiciário. A denúncia ela pode ser feita nos órgãos de fiscalização e pode ser feita também junto ao Ministério Público responsável pelo local, pelaquela comarca, pelaquela cidade, falando claramente, né, para que não haja confusão, e também na Defensoria Pública da região, e também, se houver delegacia especializada, no caso, se nós estivermos falando em infração à Lei Brasileira de Inclusão, lá se fala em crime, né? E aí, se houver, aí nesse caso, né, uma discriminação à pessoa com deficiência, né, é possível que ocorra a configuração de crime. Pois é, doutor Marcelo. Registra aqui a participação de Poliana Lima Margosa. Obrigado, Poliana, por sua participação e audiência. Também Juscelia Santos. Obrigado, Juscelia, pela participação aqui no programa Tribuna On, falando hoje com o professor Marcelo Vale, que é advogado, é palestrante, escritor, mestre, doutor e pós-doutor em Direito, abordando o tema Estatuto da Pessoa com Câncer. E daqui a pouco vamos também falar sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro a um artigo desse estatuto. O Anderson traz pra gente mais duas notícias, eu já volto falando sobre esse artigo que foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Anderson.
pela Secretaria-Geral da Presidência sobre esse veto? Bom, todo veto, né, ele tem que ter uma justificativa, né? E a justificativa do presidente da República, eu gostaria aqui até de fazer a leitura desse veto, né, dessa justificativa, por favor, porque é importante que todos saibam como se posicionou, né, a entidade e o excelentíssimo presidente. E fala-se, aspas, a proposição contraria o interesse público, tendo em vista que comprometeria o processo estabelecido de análise de tecnologia em saúde no Brasil e afrontaria a equidade em relação ao acesso a tratamentos medicamentosos de outros pacientes portadores de enfermidades igualmente graves, ao pretender garantir a oferta de medicamento apenas para os pacientes portadores de neoplasias malignas. Então, né, aqui se falou que o interesse público seria ferido e que outras pessoas, elas com doenças equivalentes e graves, também seriam afetadas. Tá? Entretanto, Hélio, né, e o Anderson, olha, veja, se nós pegarmos a nossa Constituição, independentemente do veto, nós temos que disponibilizar, o Estado ele tem que disponibilizar aquilo que é melhor para o desenvolvimento e combate à doença. Tá? E isso tem que ser falado, porque eu estou passando por várias e várias situações em que o Estado, em que os órgãos também privados, através de planos de saúde e convênios médicos, eles alegam que o tratamento, ele é um tratamento que ele é perfeitamente recomendável fora, mas não é recomendável aqui no Brasil e negam. Isso é um absurdo, tá? Se em um local, né, que seja um local que tenha características adequadas para a aprovação, né, do tratamento, então eu posso dar exemplo, se esse tratamento ele foi devidamente aprovado pelo órgão regulador lá nos Estados Unidos, obviamente que nós devemos levar em consideração que foi pesquisado e que aqui também podemos utilizá-lo. E aí deve-se provar que aqueles primeiros tratamentos ou aqueles medicamentos não foram capazes de ajudar na doença, então agora devemos ter um medicamento mais efetivo à disposição dessa pessoa. Garanto que, independentemente desse veto, nós ainda teremos inúmeras ações buscando esses medicamentos, né, que tenham mais eficiência, mais eficácia contra o câncer. Que são medicamentos caríssimos, doutor. Quando é possível ajuizar uma ação para obrigar o Estado a fornecer esses medicamentos, doutor? Primeiro aspecto, né? Nós temos que ter em mãos um laudo médico, uma receita médica, né? Essa receita médica ela tem que apresentar a doença com CID, tem que apresentar qual é a necessidade desse paciente e o porquê da necessidade desse paciente. De posse desse documento, apresenta-se ao órgão, um órgão público ou no seu plano de saúde e aguarda a resposta para a disponibilização desse medicamento. Havendo negativa, verifica-se se a negativa ela é legal ou ilegal. Se ela for ilegal, abre-se a possibilidade de propositura de medida judicial em busca desse medicamento. Doutor Marcelo, quais são os direitos para a pessoa com câncer que está trabalhando e para aquele que está desempregado? Os direitos, nós não podemos fazer qualquer discriminação em si. Tá? A legislação não faz discriminação. A legislação aqui ela é ampla, tá? E irrestrita. Tá? Então, ela traz os mesmos direitos para ambas as pessoas. Umas mesmo estando empregadas e outras estando desempregadas. Gostaria aqui, Hélio, de falar o seguinte: se constatada a doença, tá, é possível que essa pessoa ela seja afastada junto ao INSS. Tá? Porque aí, nesse caso, nós temos a legislação previdenciária que garante o tratamento a respeito. Se o empregador negar ou, aí nesse caso, ele praticar qualquer ato contrário ao tratamento dessa pessoa, nós estamos falando de uma discriminação.
Certo, doutor. É o portal Tribuna do Recôncavo com a nossa live Tribuna 1, falando hoje com o professor Marcelo Valho, que é advogado, palestrante, escritor, mestre, doutor e pós-doutor em Direito. Casimiro Neri, em Amargosa, parabéns ao doutor Marcelo Valho pelos esclarecimentos. O Anderson traz pra gente mais duas notícias e na volta eu quero saber de doutor Marcelo se esse artigo vetado pelo presidente ainda poderá passar a vigorar, se tem possibilidade dele entrar ou não em vigor. O Anderson Alves. E com o doutor Marcelo Valho. Doutor Marcelo, esse artigo vetado pelo presidente ainda poderá passar a vigorar? Sim, poderá passar a vigorar, mas nós temos um procedimento, né, que tem que ser praticado pelo Congresso Nacional. Isso está previsto, né, quando eu dou aula de direito constitucional, é muito gratificante falar a respeito desse tema, né? Está no artigo 66 da Constituição Federal. E aqui, quando o presidente da República ele veta algum artigo de uma legislação, ele tem até 48 horas especificando, né, as suas razões e argumentos a respeito, ou seja, a motivação, né, ou o motivo a respeito. A partir do momento que ele passa essa informação, né, é possível, e aí que ocorra, a convocação de sessão conjunta pelo presidente do Senado Federal, que vai dirigir a mesa do Congresso, tá, para que haja apreciação desse veto. E para que serve, né, essa apreciação de veto? Para superar, para afastar o veto e que aquele artigo que foi vetado, ele entre, né, e comece a vigorar. Mas para que haja, né, essa rejeição do veto, o afastamento do veto do presidente da República, é necessária a chamada maioria absoluta dos votos dos deputados e senadores. Ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores, tá? Para que haja esse afastamento do veto do presidente da República, tá? Se não houver, né, essa quantidade de votos favoráveis ao afastamento do veto, né, continua sem vigorar esse artigo. Estamos falando com o doutor Marcelo Valho, ele que está abordando hoje o tema Estatuto da Pessoa com Câncer. É um estatuto novíssimo, é de novembro desse ano e um tema muito importante, muito relevante que estamos hoje abordando aqui no nosso Tribuna On, uma live que é realizada pelo site Tribuna do Recôncavo, a notícia com credibilidade. Então, meus amigos, é um site muito leve, muito fácil de ser acessado, tanto pelo celular como também pelo computador, tablet, por qualquer equipamento. Basta digitar no navegador tribunadorecôncavo.com e em um único espaço você vai encontrar um mix com notícias locais, regionais, estaduais e nacionais. Logo no início você vai encontrar a publicação sobre o tema e o convidado do Tribuna On. É uma prévia de como será o Tribuna On a partir das 21h30. Lá cedinho você vai encontrar esse material em texto e também em vídeo, como também em nossas redes sociais. As matérias são organizadas da seguinte forma: sempre uma matéria local ou regional e outra matéria estadual e nacional. A primeira matéria no momento é o funcionamento dos postos da Rede Saque no período desse final de ano. Lá tem a matéria completa e em seguida vem a matéria local sobre a afirmação do prefeito Genivaldo Aulino daqui de Santo Antônio sobre o orçamento para a recuperação da Feira Livre daqui de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Depois vem a matéria sobre a aprovação da vacinação em crianças, que a Anvisa recebeu mais de 150 e-mails com ameaça. Em seguida, vem a matéria do dono de um bar que foi morto em Itajuípe, aqui na Bahia. Depois, a matéria do governo da Bahia que estipula um valor para a concessão do Palácio Rio Branco. Tribuna do Recôncavo são matérias que não é necessário você clicar no post, clicar na manchete para abrir, ela já é completa, você já acessa, é um site adorado pelos colegas de imprensa, radialistas, porque você já encontra no mesmo espaço as matérias, tudo já organizada, sem precisar estar entrando e saindo do post, já encontra a matéria aberta com uma linguagem muito simples, muito objetiva e um material feito com muito zelo, com muita dedicação para você, meu amigo internauta do Tribuna do Recôncavo, entregando informações de forma organizada, clara e sem poluição visual.
Doutor Marcelo Valio, o nosso convidado de hoje aqui do Tribuna On. Recapitulando aqui alguns tópicos, algumas questões que foram abordadas, eu queria que o senhor falasse mais uma vez sobre a questão de abrigos. Às vezes a pessoa está doente e aí o parente, para se livrar daquele problema, acaba colocando no abrigo. Então, o que é que diz esse Estatuto da Pessoa com Câncer a esse respeito, doutor Marcelo? Diz que, preferencialmente, o atendimento tem que ser, né, o acolhimento tem que ser pela família. Tá? Isso está expresso no nosso estatuto. E, Hélio, eu não sei se nós temos mais tempo, mas eu gostaria de fazer uma observação, que isso poucas pessoas elas estão levando em consideração, tá? Mas o novo estatuto, ele fala que é obrigatório o atendimento integral à saúde da pessoa com câncer por intermédio do SUS, tá? Então, o SUS, ele tem a obrigação desse atendimento à pessoa com câncer. E nós estamos falando aqui em todos os níveis de complexidade da doença, com uma necessidade de atendimento por diversas especialidades médicas, de acordo, obviamente, com a necessidade da pessoa com saúde com câncer, tá? Perdão, da pessoa com câncer, tá? E aí vai se incluir, obrigação do SUS também, assistência médica, assistência de fármacos, assistência psicológica, atendimentos especializados, e aqui, importante dizer, tá? Sempre que possível, havendo a necessidade, o atendimento pelo SUS, tá? Através de internações domiciliares, ou, aqui podemos falar, home care, para essas pessoas com câncer em suas residências. Doutor, esse artigo, esse estatuto já está em vigor. Como fazer, cumprir, como fiscalizar? Quais são os órgãos que podem estar trabalhando nisso para cobrar do poder público o cumprimento do que está estabelecido no Estatuto da Pessoa com Câncer, que entrou em vigor em novembro deste ano? Bom, nós temos inúmeras entidades, né, de proteção da sociedade. Aqui eu incluo o Ministério Público, que é o órgão tutelar da sociedade, havendo, né, o descumprimento de qualquer artigo desse nosso estatuto da pessoa com câncer, interessante que se faça essa denúncia junto ao Ministério Público, né, e também, se houver a necessidade de busca desse direito, não tendo condições para pagar um advogado, que busca a defensoria pública, porque ela é composta por membros supercapacitados e que terão, com certeza, a possibilidade de ajudar aquele que necessita e que teve o seu direito ferido, né, junto ao Estatuto da Pessoa com Câncer. Abordando o Estatuto da Pessoa com Câncer. O funcionamento dos postos da rede SAC será há 5 anos. Obrigado, Anderson Alves. Lembrando mais uma vez que amanhã a nossa convidada do Tribuna On é Mari Correia Santana, conhecida como Meire de Amargosa. Ela é técnica em contabilidade, radialista, psicopedagoga, professora, poeta e cantora. Ela vai falar sobre seu trabalho no Movimento de Educação de Base MEB, também vai recitar cordéis e vai cantar. Ela que tem 3 CDs gravados e é a nossa convidada de amanhã aqui do Tribuna On, cantando inclusive muitos cânticos tradicionais das nossas comunidades rurais e urbanas. Doutor Marcelo, eu deixo espaço aberto para algo mais que o senhor deseja acrescentar, a sua mensagem também para as pessoas que são pacientes com câncer e que tenham na família alguém com CA. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Obrigado, Hélio. Bom, eu gostaria que todas essas pessoas que estivessem, né, nessa situação, que simplesmente baixasse essa legislação e fizesse a leitura desse Estatuto da Pessoa com Câncer. É uma legislação muito pequena e é uma legislação com termos que todo e qualquer pessoa, independentemente se tem formação em direito ou não, entenderá, com certeza entenderá. Tá? Isso você pode buscar no site do Congresso, né? Pode também do Senado Federal, tem lá, é só buscar Lei 14.238 de 2021, lá se encontra o Estatuto da Pessoa com Câncer,
tá? Inúmeros os direitos. Isso aqui nada mais é do que uma munição muito poderosa para a sociedade. E é importante que esse estatuto da pessoa com câncer, ele não revoga outras legislações que garantem direitos a essas pessoas com câncer, tá? Importante que se diga isso, tá? Porque tem muita gente pensando que o estatuto da pessoa com câncer revogou outras legislações para essas pessoas. Não revogou. Não tem qualquer tipo de revogação, não afastou nenhum outro direito previsto em alguma outra lei que proteja as pessoas com câncer, tá? E desde já eu agradeço a oportunidade novamente de estar aqui com vocês na tribuna do Recôncavo, tá? É uma alegria e satisfação sempre aqui colaborar. Eu sempre estarei à disposição de vocês, até porque agora nós já temos uma afinidade, nós temos uma amizade, e que eu posso, de todas as formas, na minha área, colaborar com o trabalho da Tribuna do Recôncavo, do trabalho do Anderson, do trabalho do Hélio, frente à nossa sociedade. Desde já, eu também gostaria de desejar a todos que aqui estão nos assistindo um Feliz Natal e um excelente Ano Novo, que, se Deus quiser, será melhor do que esses que nós estamos passando. O senhor também é professor de curso preparatório para a magistratura, para o Ministério Público e para a OAB. E o Estatuto da OAB está aí aberto com inscrições. Deixa aí um recado também para as pessoas que estão aí almejando a aprovação na OAB, como também que queiram ingressar na carreira de juiz ou promotor. Bom, estudem por fases. Esse é um segredo, tá? Não tentem estudar tudo para a primeira fase, tudo para a segunda fase. Sejam estratégicos. Primeira fase, cai lei seca. Façam leituras de lei. Leitura de lei mesmo. Segunda fase, dependendo do concurso que nós estivermos falando, levem em consideração a doutrina ou levem em consideração os componentes da banca examinadora. E assim por diante. Cada fase você tem uma banca examinadora, você tem que estudar o integrante da banca examinadora, porque lá, obviamente, terão artigos escritos por cada um desses integrantes, né, e matérias que eles mais gostam de falar. E aí, obviamente, isso que eles cobrarão nas provas, tanto de MP como de magistratura. A OAB é uma prova que, na primeira fase, você tem que efetivamente conhecer a legislação seca. E na segunda fase, o grande segredo é identificar a peça processual para que você tenha a possibilidade de desenvolver o raciocínio jurídico naquela peça e ter sucesso na aprovação. As suas redes sociais, doutor, para quem queira acompanhar de perto o seu trabalho, inclusive muitos vídeos que o senhor publica lá, muitas lives que o senhor participa, para as pessoas poderem também assistirem. Então, eu me encontro no Instagram, no Facebook, que é o Prof., né, F mudo, né, Marcelo Valho. Todos lá me encontrarão, aqui no YouTube também, tem meus vídeos, eu fico à disposição de todos, tá? Aqueles que entrarem em contato, eu responderei com prazer e tentarei ajudar de todas as formas. Mais uma vez, muito obrigado, doutor, e um Feliz Natal para o senhor. Muito obrigado, igualmente. Novamente, Feliz Natal e excelente Ano Novo a todos. Aí, nossa gratidão ao Dr. Marcelo Valho, que pela segunda vez esteve aqui no Tribuna On. Na primeira oportunidade, ele falou sobre os direitos das pessoas com síndrome de burnout, e hoje ele retorna para falar sobre o novíssimo Estatuto da Pessoa com Câncer. Muito obrigado de coração ao Dr. Marcelo Valho. E a nossa internauta, Vânia Amparo, ela diz aqui: gratidão pelos esclarecimentos. Vânia está lá na base, como voluntária da Pastoral da Criança, tem esse contato direto com as famílias, inclusive dá esse acompanhamento e pode também estar fazendo acontecer o Estatuto da Pessoa com Câncer. Um abraço, Vani Amparo, um abraço, Anderson, obrigado ao Dr. Marcelo, obrigado a todos os internautas que estiveram conosco. Tribuna On volta amanhã a partir das 21h30. Fique com Deus, gente, bom descanso, boa noite e até amanhã.